Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Mislene Bittencourt, especialista em gestão condominial e comunicação de alta performance. No vídeo de hoje, nós vamos falar do último tema desta série, o papel de cada um na gestão do condomínio. Eu comentei para vocês nos primeiros vídeos que entre os papéis, síndico, subsíndico, conselho fiscal, conselho consultivo, eu falaria sobre os documentos do condomínio, porque eu entendo que isso tudo está junto, né? Entender o que cada um faz, ele está diretamente ligado ao que está previsto nas regras do condomínio ou na legislação. E existe uma ordem para isso, então não basta a gente saber quais são os documentos, mas a gente precisa saber quais são as ordens que nós precisamos observar. Então, dentro do condomínio, as normativas, elas são redigidas em dois momentos, né? Dentro da convenção e nela no regulamento interno, que é as regras, né? O básico, é o dia a dia, os deveres e os direitos dos condôminos. Então, precisamos, todos que moram em condomínio, fazendo parte ou não da administração, precisam ter acesso a esses documentos. Então isso cabe ao síndico, né? Fazer a entrega a cada troca de condômino ou a novo inquilino, eles precisam ter acesso a isso. E você que já possui este acesso ou busca junto ao site da administradora, precisa não só ter acesso, mas fazer a leitura destes, né? Precisa entender quais são as regras que norteiam o seu condomínio. Só que dentro disso, né, embora a gente saiba que no condomínio tem convenção, tem regimento, nós não podemos esquecer que existe uma ordem. Então, por exemplo, uma convenção, ela nunca pode estar contradizendo ao que está na lei, né, ao Código Civil. Então, a hierarquia, quem já participou das nossas capacitações, que a gente faz todos os meses, eu falo muito sobre isso. Existe uma hierarquia. Então, o síndico precisa entender que sim, o manual dele ele precisa ter sempre em mãos, né, a convenção e o regimento interno, mas não esquecendo que acima dele nós temos a Constituição Federal, as leis, né, o Código Civil Brasileiro, a Lei 10.406, temos leis estaduais, temos leis municipais, leis que prevêem a questão de acessibilidade, a questão do município, qual é a questão do horário de silêncio, de decibéis, que precisa observar. Então, assim, embora o regimento tenha as devidas previsões, a gente tem que estar atento ao que diz, porque também há atualizações dessas leis municipais e estaduais que o síndico precisa, sim, estar ciente. Abaixo disso, então, abaixo dessas leis municipais e estaduais, nós temos, então, a convenção, temos o regimento interno e temos aí, trazendo para um cenário um pouquinho menor, para se encaixar mais dentro do nosso perfil do condomínio, eu gosto muito de trabalhar isso num formato de pirâmide, né? Então, restringindo mais para dentro da nossa realidade condominial, naqueles documentos que a gente tem mais acesso, né? Então, Código Civil, Lei 10.406, Convenção Condominial e Regimento Interno, atas. Importantíssimo nós lembrarmos que as atas, elas têm uma grande validade. As decisões assembleárias, elas são soberanas, então a gente precisa observar. Se foi alterada alguma regra do regimento, precisa alterar. Acontece, infelizmente, muito que são alteradas essas regras dentro da Assembleia e depois o documento oficial do condomínio não é atualizado. E aí se perde, passa 1, 2 anos, muda a gestão, aí foi alterado um horário de silêncio que não passou para o regimento interno e na hora de dar notificação, se faz a notificação com embasamento no documento que não é mais o atual. Então é importantíssimo isso. Já tive casos que chegaram para nós aqui, onde o condômino havia sido inclusive multado com base numa lei que já estava ultrapassada. Então é importantíssimo as decisões assembleárias serem levadas adiante. Jurisprudência, aqui a gente tem que olhar para este cenário, que é mais uma linguagem jurídica, né? Então todo condomínio tem sempre essa assessoria de um advogado. Então às vezes a convenção está indo por um caminho e porque está já há muito tempo desatualizada e a jurisprudência já está andando num outro caminho. Então o síndico, quando for tomar uma decisão, ele não pode ignorar o que está acontecendo no mercado. Né? Dentro desse mercado, o que já estão sendo decisões consideradas pelo magistrado? Isso é importante e muito relevante. E por fim, também não menos importante, os costumes e as práticas reiteradas. Aqui eu sempre uso alguns casos que já aconteceram aqui na nossa administradora, de condomínios, por exemplo, que tinham na convenção, que era muito antiga, que quando da sua convocação precisava publicar o edital de convocação da Assembleia num jornal de média e pequena circulação. Isso acontecia na prática? Nunca, né?
embora estivesse previsto na época, porque era uma necessidade, enfim, no caso de implantação, de tornar a Assembleia válida, hoje não faz mais sentido. Só que a convenção ela não foi alterada, mas esse cliente chegou para nós com essa história, com este costume há muitos anos, fazendo essa prática de publicar o edital de convocação através, enfim, de e-mails eletrônicos, nas caixinhas de correio, no mural do condomínio, no grupo do WhatsApp. Então, e isso sempre foi validado, as assembleias foram feitas, aprovações, deliberações, tudo ok. A nossa orientação, sim, é que a gente atualize essa convenção, mas a gente não vai retroceder um costume de anos, que nunca utilizou a convenção no que diz respeito ao formato de convocação ser através de um edital de jornal de média circulação, ignorar todo o histórico que sempre foi válido, né? Tiveram contas aprovadas, eleições, decisões, enfim. Então a gente orienta sim, né? É um costume, é uma prática que o condomínio fazia, e aqui eu chamo a atenção que todo costume e toda prática ele tem que ser visível, né? As pessoas têm que saber que acontece. Não pode ser uma prática irregular, né, ilícita e tampouco oculta, que somente os membros da administração sabem. Por exemplo, desconto, né, que nem é uma prática, nem é permitido, mas às vezes tem casos, infelizmente, que chegam até nós, que a administração internamente validava alguns casos para dar desconto em caso de atraso de pagamento de cota condominial. Não pode, o Código Civil já deixou previsto qual é a penalidade para quem paga em atraso. E mesmo que se pudesse isso, né, é uma prática que para ser validada como um costume legal, isso deveria ser de conhecimento de todos e não somente da administração, porque daí não pode ser considerado uma prática, né? Então isso seria uma situação isolada que a gente não considera como uma prática e nem um costume legal que possa ser adotado quando não previsto na convenção do condomínio. Então muito importante esses detalhes, né, que fazem toda a diferença. Então, lembrando, né, existem os documentos do condomínio que são muito específicos daquele coletivo, né, que é a convenção e o regimento interno, que fala daquela comunidade condominial, só que este documento ele está também, né, abaixo de algumas outras regras, né, que é o Código Civil, que é a Constituição, portanto não pode de forma alguma estar contradizendo aquilo que já está previsto na legislação. Então, síndico, conselho fiscal, conselho consultivo, você que é morador, leia as regras do seu condomínio, para que evite, né, notificações, multas e principalmente, né, conflitos. Hoje a gente sabe que um dos maiores problemas em condomínio é a gestão de pessoas, gestão de conflitos, e isso acontece pela falta de informação. Às vezes tem algum condomínio que está fazendo um barulho além do horário, veio de um condomínio que os horários eram diferentes, ele não se atentou a pedir a convenção ou a ler a convenção, e por sua vez o síndico também não fez o papel de entregar a convenção, de chamar a atenção no bom sentido, de orientar para que vejam as regras do condomínio. E aqui, para contribuir um pouco mais, já que estamos falando de documentos, eu sempre gosto de grupo do WhatsApp para informações, portanto aqueles grupos fechados. E ali é importantíssimo sim que periodicamente sejam publicadas as regras do condomínio. Não como uma medida punitiva por algum problema que já está acontecendo, mas exatamente para uma medida preventiva, para que os condôminos tenham um morador novo, né, um novo proprietário, ele já se intere como é que funcionam as regras do condomínio, e até mesmo para aquele condômino que já é antigo, lembre, né, quais são as regras, o que pode, o que não pode, e desta forma possam caminhar todos, né, com uma gestão tranquila, né, com o cumprimento das regras e com o mínimo de conflitos possível. Então encerramos neste vídeo a nossa série falando sobre o papel de cada um na gestão condominial e os documentos importantes e também a hierarquia destes. Compartilhe este vídeo, deixe o seu like, se inscreva no meu canal, compartilhe nos grupos de condomínio se você é da área da administração, síndico, subsíndico ou conselho, divulgue esse vídeo porque é muito importante. Quanto mais condôminos tiverem acesso às informações, mais as regras serão observadas. Essas informações elas precisam chegar ao conhecimento de todos que fazem parte do condomínio, seja morando no condomínio, seja participando, né, além de morar, participando de alguma função dentro do condomínio. Até o próximo vídeo.